Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal da Access Fácil. Para você que não me conhece, meu nome é Aldir Oliveira e hoje vamos retomar os nossos tutoriais aqui no canal, tá? E vamos falar de um assunto bastante polêmico, onde eu tenho recebido muitas mensagens em relação à produção desse conteúdo, tá? Então eu resolvi passar esse conteúdo aqui bem devagar, tá? Para que vocês possam entender a funcionalidade de cálculos com data e hora dentro do Access, tá? Então a gente vai retomar esses tutoriais a partir de agora, tá? Inclusive, ficamos esse tempo aí sem produzir conteúdos, né? Mas terminamos de lançar, inclusive eu quero convidar você para participar do nosso mini curso gratuito. Para você que é inseguro em mexer com o VBA do Access, você que não conhece, você que é um usuário básico, intermediário, avançado, mas quer se especializar no Access, mas ainda não tem a experiência, não conhece como funciona, então eu convido a você, tá super maneiro, tá super legal essa playlist com 5 vídeos, tá? Que eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever, colocar seu e-mail, você vai receber uma confirmação desse e-mail, depois vai receber outro e-mail com o link para acessar essa playlist, tá? Então eu convido você a fazer essa inscrição, para você realmente sair do zero no Access VBA. Então, olha só, a gente vai começar a criar um arquivo aqui do zero. Vamos partir do zero aqui para a gente começar a falar desse assunto, tá? Então, para isso eu vou clicar com o botão direito aqui e vou pedir um novo database. Vou colocar aqui, ó, cálculo data hora. Vai ser o nome do meu arquivo, tá? Inclusive vou deixar lá dentro, vou deixar o link aqui do meu post do blog, que eu já fiz um post sobre esse assunto. Agora a gente está produzindo conteúdo em vídeo, tá? Vou deixar esse arquivo aqui para você, se quiser acompanhar, depois dar uma estudada, fazer o download lá no post do blog, tá? Então ele vai estar lá no post, para você baixar e poder estudar. Então a gente vai abrir esse arquivo aqui, ó. Deixa eu personalizar aqui, que eu gosto de trabalhar com as janelas sobrepostas. Então, banco de dados atual, janelas sobrepostas, ok. Vou dar um refresh aqui, beleza? Então, como é que vai ser a nossa base de informações aqui? Tá? A gente vai trabalhar com essa ideia de data e hora através de, vamos simular aqui, trabalhar com horas extras, né? Que é o exemplo mais claro que nos permite a fazer esses cálculos de hora e data. Mas antes de a gente entrar diretamente lá no processo, tá? Então, o vídeo de hoje é um vídeo longo, tá? Mas com um conteúdo riquíssimo para que você possa aprender de uma vez por todas a trabalhar, fazer cálculos com data e hora aqui. Então, para isso, para a gente conseguir chegar, né, e começar a montar o nosso processo, eu vou chamar aqui, ó, criar Visual Basic, tá? Até a janela imediata já está aqui, verificação imediata. Eu não vou criar nenhuma linha de código para esse tipo de solução, tá? Pode ficar tranquilo. Eu só vou usar essa janela de verificação imediata para a gente começar a fazer uns testes aqui, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente trabalha com data e hora no Access é que o Access ele entende tanto a data como hora como valores. Olha só, eu vou pegar uma função aqui, ó, que converte uma determinada expressão em valor. Então eu vou colocar cdouble, que é cdbl. Então aqui mais um exemplo, tá? Mais uma novidade. Para você que quer testar algumas funções, na janela de verificação imediata, você pode utilizar para ver o resultado desse seu teste, tá? Dessas suas funções.
Então aqui eu estou usando uma função CDBL, vou pegar essa data aqui, 15/6/2021, tá? Lembrando que, como a gente está trabalhando com data e hora, esses valores têm que ficar entre cerquilhas, tá? Quando eu fechar parênteses e der Enter, olha só, ele me trouxe esse número inteiro aqui, 44.362. O mesmo acontece se eu colocar aqui, ó, CDBL, vamos colocar essa hora aqui, ó, 18 horas. Fechar a cerquilha. Quando eu der Enter, equivale a 0,75. E olha que engraçado. Se eu pegar CDBL, tá? Colocar aqui 18/15/2021 às 18 horas. E fechar a cerquilha, fechar parênteses. Aqui, ó. Na verdade é CDBL, tá? Quando eu der Enter, olha que engraçado. Ele me trouxe aqui, ó. O número inteiro representa a parte da data e os decimais representam a parte da hora. Então, o primeiro entendimento que a gente precisa ter quando a gente trabalha com data e hora, quando a gente transforma isso para número, o que o Axis entende? O número inteiro equivale à data e o número decimal equivale à hora. Então, se eu quiser pegar aqui, quero fazer o processo inverso. Eu quero converter uma data em um número. Quer dizer, quero converter um número em uma data. Então, eu vou usar a função CDate, que me faz esse processo inverso. Só que eu não preciso trabalhar com cerquilha, que eu vou trabalhar com valores. Eu quero que ele me converta esse valor 0,75. Aqui, na verdade, é 0. Olha lá, ele colocou 18 horas. A mesma coisa, se eu colocar aqui, 44.322 e der um Enter, ele me trouxe a data 6/5, que é, na verdade, essa daqui, ó. Se eu pegar 15, 44362, tá? Que eu quero a data 15/6, 44362. Deixa eu limpar aqui. Quando eu der Enter, ele trouxe 15/6/2021. Ora, se a parte inteira representa as datas e o decimal representa as horas, quanto que vai... Quem é que representa o número 1? Isso é importante a gente saber. Então eu vou colocar aqui, ó, CDate, o valor 1. Que data esse valor 1 representa? Então o valor 1 representa 31/12/1899. Tá? Então, a gente já tem... A primeira coisa que a gente precisa ter a noção é isso, que o valor inteiro, tá, de um número, ele representa uma data e o decimal representa a hora, beleza? Agora a gente vai fazer cálculos com essas datas aqui, tá? Primeiro vamos aprender a fazer cálculos com horas no mesmo dia. Por exemplo, eu quero o valor, né, CDate, de 19 horas e 45 minutos. Qual é o intervalo que tem entre 19 horas e 45 minutos, tá? Menos 18 e 30 minutos, tá? Fechar a cerquilha. Olha o que ele me trouxe. Tem um intervalo de quê? 1 hora e 15 minutos, corretamente, tá? Sem problema nenhum. Agora, eu quero em dias diferentes. Vamos supor, trazer uma situação real de hora extra. O
colaborador, ele entrou, ele fez uma hora extra, ele foi de 10 horas até as 3 horas, 10 horas de um determinado dia, às 22 horas de um determinado dia, ele trabalhou até as 3 horas da manhã do dia seguinte, tá? Então vou colocar aqui 3 menos a hora que ele entrou, foi qual? 22 horas, beleza? Vou fechar a cerquilha. Olha o que o Axis vai me mostrar. Ele diz que esse intervalo tem 19 horas. O que é isso? O que o Axis está entendendo? Tá? O que o Axis está entendendo? Ele está entendendo que eu estou querendo calcular um intervalo entre as 3 horas da manhã de um determinado dia até as 22 horas, tá, desse mesmo dia. Por isso que está dando 19. Ele não consegue entender que tem uma quebra do dia seguinte. Tá? Então, qual a solução que nós temos para que o Axis possa entender que, na verdade, eu preciso calcular esse intervalo em dias diferentes, tá? A nossa solução, a gente tem que acrescentar um dia. Lembra que um dia representa, em data, representa o 31/12 de 1899? Então eu vou fazer esse mesmo cálculo aqui, ó, cdate, tá? Eu vou colocar o número 1, acrescentar um dia a esse intervalo aqui, ó, 3 horas da manhã, tá? Menos 22 horas, ok? Quando eu der um Enter, olha lá, ele calculou o intervalo. Tem 5 horas entre as 22 horas de um determinado dia até as 3 horas do dia seguinte. Então, esse entendimento é o primeiro ponto de partida para que a gente possa montar a nossa estrutura e fazer os nossos cálculos, tá? Relembrando aqui, o Axis, ele não entende, ele não consegue entender a quebra, a continuidade de um horário de um dia para o outro, tá? Para isso você precisa adicionar um dia, quando nós temos um intervalo de horas com base em dias diferentes, a gente tem que acrescentar uma unidade à hora final, tá? Para que a gente possa produzir, conseguir entender, o Axis possa calcular esse intervalo. Então é isso que a gente vai fazer quando nós construímos a nossa estrutura, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? O que a gente conclui com isso? O que nós concluímos com isso? Que não existe cálculo, não teremos um cálculo, uma hora, superior a 24 horas, usando esse processo normal de cálculo. A gente vai ter que fazer algumas estrutura, alguns processos, para que a gente possa produzir esse valor acima de 24 horas, tá? Então, o Axis, por exemplo, olha só, se eu pegar aqui, ó, cdate, agora eu vou, o que eu quero fazer? Eu quero somar 2 horas, tá? Eu quero somar 18 horas com mais 13 horas. Olha o que vai acontecer, olha o resultado que o Axis vai me dar. Opa, esqueci a interrogação aqui. Olha lá, o que ele trouxe? Ele trouxe o 31/12 de 1899, 7 horas. Então, mais 13, ele nunca vai somar essas horas, porque o Axis não permite somar mais do que 24 horas. A gente vai precisar introduzir algumas técnicas para produzir esse resultado dessa soma aí, beleza? Então vamos montar lá, vamos apagar aqui, tá?
vamos voltar lá para o nosso arquivo e vamos criar uma tabela aqui, ó. Modo design, vou chamar aqui, ó, TBL colaborador, tá? E vou colocar alguns dados aqui, ID, tá, do colaborador, nome, um texto e salário. Ok, vou colocar aqui como moeda. Ok, vou colocar uns dados fictícios aqui, tá? Francisco Paulo, ele ganha 3 mil reais. Renata Soares ganha 4.500, tá? E o Ricardo Souza ganha 3.800, tá? Valor quebrado, beleza? Então a gente já construiu a nossa tabela aqui, colaborador. Então agora a gente vai construir a nossa tabela que vai apontar as minhas horas extras, conforme nós combinamos de fazer o nosso case aqui, para que a gente possa calcular essas horas, tá? Usando uma tabela, né? Um acompanhamento de horas extras feito pelo colaborador. Então, vamos criar aqui, ó, mais uma tabela, modo design, vou colocar aqui, ó, TBL, hora extra. Aqui ID HE, tá? Vai ser numeração automática. E aqui, como eu vou precisar fazer um relacionamento com a tabela colaborador, eu já vou colocar a chave estrangeira aqui, tá? Vou colocar aqui ID, vai ser um número, tá? E aqui vai ser a data que o colaborador fez, tá? A hora extra. Deixa eu fechar aqui. Vai ser uma data abreviada. Hora início. Vamos colocar aqui uma hora completa. Vou copiar aqui. Hora fim. Tá? Isso já é o suficiente para a gente conseguir esboçar o que a gente precisa fazer. Então vamos salvar aqui. Tá? Fechar. Para você que não é inscrito ainda, tá? Deixe seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novas notificações de vídeo. Isso é importante para que a gente possa trazer conteúdos relevantes aqui para o canal, tá? Então não deixe de se inscrever. Então já tenho, agora eu vou criar meu relacionamento entre essas duas tabelas, colaborador, hora extra. Vou criar aqui, vou impor integridade referencial. Não vou propagar nada, só vou deixar esse relacionamento apontado aqui, beleza? Então, eu vou dar uma acelerada no vídeo, tá? Para que a gente possa colocar alguns dados fictícios aqui para a gente dar continuidade no nosso tutorial aqui, tá? Então, qual é o próximo passo agora? Então, para a gente resolver o nosso problema, a gente precisa de dois passos. O primeiro passo, a gente vai calcular as horas diárias, tá? E depois a gente calcula o total dessas horas, ok? Então, para calcular a hora diária, o que eu vou fazer? Vou criar uma consulta, como eu falei. Eu não vou usar nenhuma linha de VBA aqui para poder produzir essa solução, ok? Existe uma forma muito mais fácil de fazer pelo VBA, mas a gente vai fazer aqui pelo método tradicional para que você possa entender o resultado desse cálculo que a gente deseja fazer por aqui, tá? Então, olha só, vou criar uma consulta, tá? Que eu vou chamar de QRY
HE, ok? O que eu vou trazer? Na verdade, eu vou trazer a tabela hora extra. Vou trazer ID da hora extra, o ID do colaborador, a data, hora início, hora fim. Olha só. Até fechar aqui, para a gente entender melhor aqui. O que a gente vai calcular aqui? A gente tem condições de calcular a hora extra, tá? Que é um intervalo entre a hora fim menos a hora início. Lembra que nós fizemos lá na janela de verificação imediata? Só que tem uma condição. Se a hora fim for menor que a hora início, eu tenho que acrescentar uma unidade à minha hora fim para poder calcular um intervalo, tá? Então vamos produzir aquilo que nós fizemos lá na janela de verificação imediata, vamos produzir aqui no construtor de expressões. Vou chamar o construtor, como é que vai se chamar esse meu campo? Vai ser hora extra. O que vai ser hora extra? Já viu que nós precisamos fazer um teste condicional, tá? E para isso eu vou usar a função CIMED. CIMED, o que eu vou testar aqui? O campo hora fim for menor que o campo. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui, vamos salvar primeiro, tá? Para facilitar na abertura do campo. Então tá todas as informações aqui. Vou entrar no modo design novamente, vou entrar aqui no construtor. Então, vou chamar esse campo aqui, ó, de HE, que vai ser hora extra. Vou usar a função CIMED. Hora fim for menor que hora início. O que eu quero que ele faça? O que essa função vai ter que fazer? Vou abrir o parênteses, ele vai adicionar uma unidade a hora fim, tá? Menos a hora início, ok? Se não, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a hora fim menos hora início normalmente, sem problema nenhum, ok? Então, recapitulando aqui nessa expressão. Então, fiz um teste condicional. Se a hora fim for menor que a hora início, que a característica é o quê? O que isso me representa? Que eu estou calculando, tá? Estou tentando ver se realmente o colaborador ele começou a trabalhar em um dia e saiu no outro dia. Então, por isso que a hora fim vai ter que ser menor que a hora início. Eu vou adicionar uma unidade à hora fim e vou diminuir da hora início, tá? E se não for menor, eu vou fazer o cálculo normal. Vou dar um OK e vou executar. Pode estar faltando um parênteses aqui. Abrir um CIMED. Aqui, ó. Faltando um parênteses aqui. Agora sim. Vou mandar executar. Olha lá. Só que ele me calculou o quê? Trouxe esse resultado em número. Eu quero que ele me traga no formato de data. Então, o que eu vou fazer? Vou entrar no modo design. Vou chamar lá o construtor e vou colocar aqui, ó, a função CData. Tá? CDate é em inglês, lá no VBA. E aqui no Access a gente usa CData. Então, ó, CData. Abri aqui e fechei aqui. Tá? Aqui é a mesma coisa. CData, abri aqui e fechei aqui, ok? Vamos executar, olha lá. Então, ó, entre 6h30 e 1 da manhã, 1h15 da manhã em 30 segundos, tem um intervalo de 6 horas, 45 minutos e 30 segundos,
tá? 21 horas sucessivamente. Então eu fiz esse cálculo aqui. Então olha só, para eu provar para você que o Access ele não soma horas acima de 24 horas, eu vou colocar aqui só para a gente ter uma noção, colocar um subtotal. Tá? Se eu vier aqui, ó, aparece a função soma. Eu posso fazer a soma do ID, que vai me dar 18. Tá? Agora, se eu vier aqui, ó, a função soma, ela nem aparece. Tá? Então, por isso que a gente precisa fazer uma jogada, ter uma estratégia para que a gente possa fazer a soma total dessa hora extra. E uma das saídas, tá? E uma das saídas é um pouco trabalhosa, mas é a mais, vamos dizer assim, uma das melhores saídas, sem usar o VBA, é passar toda essa hora aqui, ó, para segundo. Vamos trabalhar em segundos, tá? Então a gente vai transformar todas as horas, os minutos e os segundos, não precisa que ele já está em segundo. Então tudo que tiver em hora e minuto, eu vou transformar para segundo, vou somar e depois vou adicionar os segundos restantes, tá? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos salvar, modo design, vou vir aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, vou chamar o campo, esse campo aqui, vou chamar o construtor, vou chamar de transformação, vai ser uma transformação de hora para segundo. Vou chamar esse campo aqui H-S, uma transformação de hora para segundo. O que eu vou fazer? Aqui eu vou usar a função de manipulação de texto, tá? Para tirar esses valores. E essa função que eu vou tirar é a esquerda. Ou seja, a partir da esquerda da minha expressão, eu quero o quê? Os dois primeiros números. Então vou escrever aqui, ó, esquerda. Qual campo que eu quero? O campo HE, tá? Eu quero os dois primeiros. Como eu vou passar para segundo, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 3.600. Que a hora, uma hora, tem 3.600 segundos, tá? Então, eu vou dar um OK. Quando eu executar, ó, 6 horas equivalem a 20.600 segundos. 5 horas equivale a 18.000 segundos. 8 horas equivale a 28.800 segundos. Essa é a leitura que nós estamos produzindo aqui na consulta seleção, ok? Agora o que eu vou fazer? Deixa eu executar aqui. Agora eu vou pegar o quê? Os minutos e transformar para segundo. Vou fazer modo design. Vou chamar o quê? Vou chamar o construtor. Minuto, vou transformar minuto para segundo. Vai ser o nome do meu campo, ok? E o que eu vou fazer? Agora não vou usar mais esquerda, vou usar a função meio. E olha só, um exemplo que eu tenho lá, ó, 5, 30, isso aqui é a hora, tá? Como é que a gente vai utilizar a função meio? E 45, 5 horas, 30 minutos e 45 segundos. Quando eu usar a função meio, o que a função meio faz? Ela pega um determinado registro a partir de um ponto, tá? Ele pega uma quantidade de registros a partir de um ponto. Então, o que eu quero? O 0 representa o primeiro registro, o 5 o segundo registro, o 2 pontos o terceiro registro. Então, eu tenho que pegar, a partir do 4... eu tenho que pegar o 3 e o 0. Então, eu tenho que pegar 2 registros a partir do 4. Então, vamos produzir aqui, ó. Então, minuto para segundo. Vou usar a função meio. O que a função meio vai fazer? No campo HE, como eu falei, a partir do quarto, eu quero os dois, tá?
Só que aqui eu vou multiplicar o quê? Por 60. 1 minuto, tá? Quando eu executar, olha lá, 45 minutos equivale a 2.700 segundos. 55 minutos equivale a 3.300 segundos, tá? E agora eu vou retirar, que eu não vou fazer cálculo nenhum, eu preciso retirar os segundos aqui do meu campo HE, tá? Vou chamar o construtor e vou chamar esse campo, transformar segundo para segundo. Na verdade, é nenhuma transformação, eu estou retirando da minha hora os segundos. E aqui eu vou usar a função direita, tá? Do campo HE, ou seja, do final da minha expressão, eu quero os dois últimos. 2 é, eu quero os dois últimos, tá? Vou fechar. Vamos dar um OK. Quando eu executar, olha lá. E para transformar isso aqui em valor, vamos multiplicar por 1, tá? Só para transformar aquilo em... Como eu estou trabalhando uma função de manipulação de texto, eu vou multiplicar por 1 só para validar que aquilo é um número, ok? Vou executar, então aqui ele entende como um número, beleza? Então para cá, ó, peguei os 30 segundos daqui, trouxe, peguei os 30 segundos daqui, trouxe, peguei os 5 segundos daqui, trouxe, e dos 30 daqui, tá? Então é isso que eu fiz. E o que eu vou fazer agora? Vou somar esse campo aqui, campo das horas, que foi transformado para segundo, o campo dos minutos, que foi transformado para segundo, com o campo do segundo. Então, vamos no modo design e vou colocar aqui, ó, chamar o construtor, chamar de total S, tá? Total em segundos. Vai ser o que? O campo. A transformação de hora para segundo, mais a transformação de minuto para segundo, mais a transformação de segundo para segundo. Eu quero a soma desses três campos. Quando eu der um OK, executar, olha lá, aqui eu já tenho essa hora aqui, esse intervalo, essa hora extra, em segundos vai dar esse valor aqui, 24.330. Essa hora aqui, 5 horas e 45 minutos de hora extra, transformados vão dar o quê? 20.700. Beleza? Então aqui a gente já tem a base para a gente calcular. Vamos colocar isso no relatório de hora extra, tá? Então aqui a gente já tem a base para que a gente possa calcular o quê? Os totais, tá? Então vamos lá, agora produzir, vou salvar aqui, tá? Vou produzir a minha base do meu relatório. Eu quero tirar um relatório de hora extras, tá? Então para isso a gente vai criar uma consulta, vou vir aqui, ó, criar, design da consulta, modo design, já está aqui já. Quero salvar, na verdade, QRY, relatório de hora extra, relatório HE, tá? Então, para isso, o que eu vou trazer? Essa consulta e tabela, eu vou pegar a tabela do colaborador. Por quê? Eu quero trazer o ID do colaborador, o nome, o salário. Vou trazer aqui, ó, o ID da hora extra, a data, a hora início, a hora fim, trazer tudo. A hora extra, as transformações que eu fiz para segundos e o total. Vamos ver se está tudo aqui. Então está tudo aqui, tá? Se eu mandar executar, beleza? Vou salvar aqui. Então a base do meu relatório
está pronto. Agora vamos começar a montar o nosso relatório, tá? Então preste atenção aqui, que é a parte mais importante do tutorial, tá? Que é justamente agora a produção do seu relatório. Eu poderia colocar isso no formulário, mas como o relatório vai ser muito mais útil para que vocês possam aplicar e fazer a impressão desse objeto, tá? Então a gente vai colocar isso num relatório. Então como é que a gente faz isso? Primeiro eu vou aqui, ó, criar um relatório em branco, beleza? Vou entrar nesse modo design do relatório, ok? Vou aumentar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, vou esboçar aqui o cabeçalho do relatório, tá? Vou chamar isso aqui RPT HE, ok? De hora extra. Vou colocar aqui, ó, como branco. Vou colocar vou colocar um título aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, relatório de horas extras, tá? Dá uma formatada aqui, negrito, tá aqui 15, 20, tá? Aumentar nosso relatório aqui, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é o que? Associar ele à minha consulta, que é RY relatório HE que eu acabei de fazer, tá? Então vamos aqui em design, folha de propriedade, opa, chamar a folha de propriedade aqui, chamar a folha de propriedade aqui desse relatório, tá? E aqui na fonte de registro eu vou colocar relatório HE, beleza? E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou agrupar, tá? Eu vou fazer um agrupamento por colaborador. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui, agrupar e classificar. Adicionar um grupo. Eu vou colocar o ID aqui, ó. Então, eu tenho cabeçalho ID aqui, ok? Posso até subir isso aqui. Então, deixa, depois a gente ver o que... Então, eu já tenho o cabeçalho. E eu preciso botar o rodapé. Tem o cabeçalho ID, eu quero botar o rodapé para colocar os totais, tá? Eu tenho que colocar no rodapé desse grupo. Então o que eu faço aqui, ó? Sem uma seção de rodapé, não, eu quero com uma seção de rodapé, tá? Então aqui eu tenho o rodapé do ID, ok? Aqui vai ser o meu detalhe. Então o cabeçalho da página eu posso ocultar, tá? E o que eu vou trazer aqui, beleza? Então aqui, ó, eu tenho o cabeçalho ID e o rodapé o ID, que aqui vai colocar o total. E aqui serão todos os detalhes das horas, ok? Então o que eu quero aqui? Deixa eu salvar aqui. Vamos colocar, adicionar os campos aqui manualmente, tá? Eu não vou selecionar todos os campos. Você vai entender por que eu trouxe todas essas informações para cá. Mas primeiro eu vou trazer o ID, tá? E do ID eu não preciso do rótulo. Eu vou trazer somente o ID do colaborador e vou trazer o nome do colaborador, também não preciso do rótulo, tá? Se vocês quiserem deixar o rótulo aí, mas para título de exibição aqui eu vou deixar dessa forma, ok? Então aqui vai ter o ID e o nome do colaborador. Vou trazer o salário, tá?
campo salário, colocar aqui e vou criar um campo não associado, que ele vai me trazer o quê? O valor do HH, a hora de cada colaborador, tá? De uma forma bem generalizada, aí tem que levar isso em consideração. Como se calcula o HH de cada funcionário, isso aí você tem que ver com a parte de departamento pessoal, tá? Mas um cálculo bem simplificado aqui de um HH é você pegar, normalmente, o colaborador ele tem 220 horas no mês, tá? De trabalhos a cumprir. Então, eu vou pegar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, só que eu vou tirar aqui, ele não vai estar associado. Qual é o nome que eu vou dar aqui? Ó? Valor HH, ok? Valor HH. O que vai ser? Vou colocar isso aqui do lado. Deixa mais para cá. Eu já vou colocar aqui, ó, como automático. Então, o valor do HH, vou chamar esse campo aqui, ó, design, folha de propriedade. Vou chamar esse campo aqui, ó, TXT, valor HH, ok? Então, como é que vai ser esse valor, tá? Aqui, vou chamar o construtor de expressões. Ele vai ser um valor, eu vou arredondar, tá? Arred o salário dividido por 220 horas, ok? Vou dar um ok, ele vai receber esse valor aqui. Vai ser o valor HH por hora, quanto que ele, mais ou menos, ele recebe, ok? E aqui, o que eu vou fazer agora? Pegar, adicionar campos, vou trazer a data, a hora início, a hora fim e a hora extra, tá? Para cá, ok? E vou, a princípio, vou apagar esses rótulos aqui, depois eu vou criar aqui em cima. Então aqui eu vou colocar a data, a hora início, a hora fim, até chegar mais para cá, e a hora extra, beleza? Então aqui, ó, já vou formatar essa borda aqui, cor da borda, eu quero branco. E esses valores, texto vai ser o quê? Eu posso colocar aqui, ok? E agora eu vou criar os rótulos aqui, ó. Isso aqui não é rótulo, vou pegar um rótulo aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Acho que até um pouco mais para cá. Vou colocar aqui, ó. Data. Aqui vai ser hora início, hora fim e hora extra. Tá. Hora início, hora fim, hora extra, ok? Então vamos colocar até aqui, ó, em negrito, tá? Vamos ver como é que o relatório está ficando. Quando eu visualizar a impressão, olha lá, ó. Então, Francisco Paulo tem o salário, o valor do HH é R$14. Aqui, as entradas, como eu falei, eu multipliquei, tá? Eu fiz as mesmas para os 3 funcionários, ok? Então, eu tenho a Renata Soares e o Ricardo Souza. O que a gente vai fazer aqui?
modo design, vamos só tirar essa cor de fundo alternativa. Vou tirar, Ctrl C, na seção detalhes também, no rodapé também. Aqui não precisa. Então vamos ver como é que tá ficando o nosso relatório. Olha lá. Então já tenho agrupado aqui, ó. Tem todas as informações. O que está me faltando agora? Tá? O que está me faltando é colocar o total. Quanto que cada um tem, total de hora extra, tá? E eu tô vendo aqui que eu queria que desse mais de 24. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu tô vendo aqui o total não vai dar mais de 24 horas. Eu quero que dê mais de 24 horas. Essas três informações não são suficientes. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Vou fechar. Vou aqui em hora extra. Vou pregar mais um dia. 12, vou botar aqui, ó. Vai ser o dia 14. Então ele entrou às 18 e saiu, vamos colocar, às 5 e 15. Isso pro 1, isso pro 2 e isso pro 3, tá? Só pra gente ter uma soma que dê mais de 24 horas. Então, se eu exibir aqui o relatório, ó, já tem 4. Então, fazendo a conta mental aqui eu tenho 19 com 11, tá? 19 com 11, sem calcular os minutos, eu já tenho aí mais do que 24 horas, ok? Então, vai ter informação para a gente conseguir esboçar aqui. Deixa eu fechar. Trazer assim. Colocar aqui também cor da borda. Colocar como branca. Então aqui eu colocar como negrito, só para destacar essas informações, negrito e negrito, tá? Cor da borda, vou deixar aqui. Então quando a gente exibir, olha lá, então a gente já tem Francisco Paulo, o salário dele, quanto que cada um ganha, beleza? Modo design. Agora a gente vai calcular os totais, tá? E para isso eu vou precisar de retransformar essas informações que nós criamos aqui, ó, em segundo. Eu tenho que trazer tudo isso, tá? O que foi transformado a hora para segundo eu tenho que transformar para hora novamente, tá? Só que com base o quê? No total. O minuto, os segundos que foram transformados, os minutos que foram transformados para segundo, eu tenho que pegar esse total e transformar isso para minuto, tá? De cada colaborador. Então, para isso, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou criar umas caixas de texto. Pegar essas caixas aqui, ó. Não vai ser exibida, tá? Essas caixas de texto só servirão como base do meu cálculo. Então, eu vou deixar aqui, ó. Tirar o negrito, tá? Vou chamar essa aqui, ó. Vai ser chamada de TXT hora. Ok? Vou tirar até esse valor aqui. Ela está não associada. Então, TXT hora. Melhor. Vou no design só para a gente ter o rótulo aqui. Chama isso aqui, ó. H. A gente já sabe que é hora, tá? Pegar para cá, pegar essas duas informações, vou colocar como automático, ok? Mas eles não serão exibidos, tá?
e vou chamar isso aqui, ó, de TXT hora. Opa. TXT hora, ok? Agora eu vou pegar TXT minuto. Aqui vai ser M. Vou chamar de TXT minuto, ok? E TXT, isso aqui vai ser o segundo. Chama S. TXT segundo. Ok? E vou trazer para cá total de hora extra. Vou colocar aqui, ó. Total horas extras e o valor a receber, né? Quanto que o funcionário tem a receber, valor a receber, ok? Então vai ser essas duas informações aqui. Vou colocar aqui como em negrito, ok? Veja que são campos não associados. Se eu quisesse botar aqui no rodapé da página uma quantidade de páginas, uma fórmula para colocar as páginas, tá? Mas eu vou deixar em branco, deixar assim. Visualizar a impressão, então vai aparecer assim, ó. Só que isso aqui não vai aparecer, ok? More Design, o que eu vou fazer? Pegar esses três campos aqui de uma vez só. Visível, não. Ok? Então o que eu vou fazer agora? Vou calcular, trazer isso tudo, a soma total das minhas horas, tá? E transformar para horas, que tá tudo em segundo. Eu vou transformar para horas. Então eu vou pegar esse campo aqui, ó. Vou pegar o construtor novamente. O que eu vou fazer? Vai ser igual soma, tá? Qual é o campo que a gente tem aqui, ó? Deixa eu voltar. Eu sempre tenho que fazer com base nesse total S aqui, ó. Então eu vou fazer sempre com base nesse total aqui, ok? Então, vou chamar o fonte de controle. Então aqui vai ser igual soma, ok? Soma. E que campo? Total S. Então ele aparece aqui, ok? Já fechei colchete, dividido por 3.600. Ok? Só que eu quero a parte inteira desse número. Então eu vou colocar int, que me retorna a parte inteira, isso entre parênteses, ok? Vou salvar. Vamos deixar esse aqui, ó, visível, para a gente ver o resultado que ele vai trazer. Olha lá, 32 horas, 32 horas e 32 horas. Tá? Isso pode dar variação, como os dados são praticamente iguais, pode dar variação àqueles que tiverem segundos, ok? Mas a gente vai ver isso aqui durante a continuidade aqui. Então aqui eu já calculei as horas, tá? A soma total disso aqui já está me dando 32 horas, tá? Agora eu preciso calcular os minutos. Agora a gente vai calcular, transformar para minutos. Toda aquela soma lá que nós fizemos, vamos transformar para minutos. Então o que eu vou fazer? Vou pegar novamente fonte de controle, tá? Colocar um igual aqui. Então agora vai ser soma do que? Do meu total em segundos, ok? Só que eu tenho que descontar o que?
o valor das horas. Tem que fazer o desconto dessas horas que eu calculei aqui, ok? Como eu estou calculando o total, eu tenho que descontar dessas horas daqui de cima. Então, menos, vou abrir um outro parênteses, txt hora, que eu fiz o quê? Multiplicado por 3.600, ok? Fecho o parênteses aqui, fecho outro parênteses e divido isso tudo por 60. Eu estou passando isso tudo para minuto. Só que eu quero a parte inteira. Eu vou colocar um int aqui, ó, no início e no final, ok? Vou dar um ok. Deixa eu ver o que está faltando aqui, ó. Faltando outro parênteses aqui, ok? Deixa eu salvar. Ah, ele não está visível. Vamos colocar ele visível aqui, ó. Visível sim, tá? E já calculou como 40 minutos, tá? Vou entrar no modo design. Como vai ficar oculto, não vai ter problema nenhum. Agora eu vou calcular os segundos, tá? Os segundos é a mesma coisa, eu vou ter que descontar os dois, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui na fonte de controle. Aqui vai ser soma. Eu não vou precisar da parte inteira, tá? Soma total S, ok? Fechar parênteses, menos. Vou descontar lá o TXT hora, as horas que eu já transformei, ok? 3.600 menos, agora pegar o TXT minuto, ok? Vezes 60. Fechar aqui. Salvar aqui. Vamos exibir. Sim. Visualizar a impressão. Então aqui, ó, cada um tem 32 horas, 40 minutos e 35 segundos. Beleza? Então eu posso muito bem fazer isso agora. Como eu já calculei, posso deixar isso invisível. Não vai aparecer no meu relatório, ok? Agora eu vou fazer a soma total dessas horas extras. Vou colocar a cor da borda. Deixa como branco, tá? E como vai ser agora? Agora eu tenho que pegar essas três informações e formatar. Fazer uma concatenação dessa informação. Vai ser o meu total. Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó. Usar a função format. Format. TXT hora. Ok? Que tipo de formato eu quero? 2 campos. Beleza? Fecho. E vou fazer uma concatenação. E abro aspas, 2 pontos, e mais um format. Agora formatar os minutos, né? TXT minuto. Formato também 2 campos. Fechar aqui. E mais a concatenação, os 2 pontos, e formate o que? TXT segundo. Beleza? Que vai ser o que? Também da mesma forma. Fechei aqui. Na hora de exibir, olha lá, 32 minutos, 40 segundos e 35 segundos é o total. Deixa eu colocar aqui na mesma direção.
aqui, ó. Ok? E aqui o valor, quanto que eu tenho a pagar. Como é que eu vou fazer esse valor? Esse valor, vamos fazer mais um cálculo aqui, ó. Chamar a expressão. O que eu vou fazer? Vou pegar cada parcela, tá? Da hora, minuto e segundo, e vou multiplicar por o quê? Por o meu valor HH, tá? Eu vou ter um valor geral. Então assim, aqui vai ser TXT hora vezes o quê? TXT, vamos colocar até entre parênteses aqui, vai ser TXT valor HH, beleza? Mais, abre parênteses, TXT minuto, dividido por 60, ok? Dividido por 60, vezes TXT valor HH. Fecho parênteses. Mais TXT segundo, dividido por 3.600, ok? Eu vou até colocar o parênteses aqui e vamos tirar daqui. Vou colocar o parênteses aqui. Vezes TXT valor HH. Falta fechar aqui, ó. Tá certo. Na hora que a gente imprime, ó, só que eu vou formatar aqui, formato com a moeda, caso de decimais, vou colocar como 2, tá? E os resultados são diferentes porque cada um tem um HH diferente. Um ganha 14, outro ganha 20, outro ganha 17. Então, vamos melhorar um pouco esse relatório. Vou pegar aqui uma linha divisória. Está muito confuso. Para cá. Ó, ficou um pouco melhor, tá? Então aqui a gente consegue finalizar, né? Deixa eu só agora posicionar isso, que está muito torto. Vou colocar aqui centralizado. Então aqui eu tenho o relatório de hora extra, o total, né? E quanto que ele precisa receber, quanto cada um precisa receber. Então é assim que a gente consegue produzir um relatório de hora extra, fazer cálculos com data e hora aqui no Axis. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, tá? Vou deixar aqui no campo da descrição o link para o meu curso de Axis VBA, do básico ao avançado. Se você realmente quer aprender conteúdos que dificilmente você encontrará em literaturas nacionais, então clique no link que eu vou deixar na descrição e se inscreva no meu curso de Axis VBA, do básico ao avançado.
que eu vou te esperar lá na plataforma, ok? Vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.